Bom dia, espectadores. Faremos a seguir a discussão de um caso clínico realizado pelos alunos Fernando Metzger e Jane Júnior Rodrigues, como parte da atividade Diagnóstico Contextual da Saúde do Adolescente, proposta pela disciplina Atenção Integral ao Adolescente. A paciente CVMSA nos procurou para atendimento no dia 26 de agosto de 2019. Era uma paciente do sexo feminino e possuía 17 anos de idade. Fazia parte ainda do Programa de Incentivo ao Primeiro Emprego Cruz Vermelha Brasileira. A sua queixa principal, ou motivo da procura da consulta, era uma dor de dente em dentes posteriores que lhe acometeria há mais de um mês. Relatou a nós escovar os dentes sempre que faz uma refeição e que alimenta-se ao menos 3 vezes ao dia. O hábito do fio dental não é verificado e a prática de esportes acontece cerca de 2 vezes na semana, entre educação física e jogos esportivos aos fins de semana. Sua dieta não possui restrições alimentícias e também não se verifica hábitos nocivos, como o tabagismo, roer unhas e o ranger dos dentes. Ao analisar o seu histórico médico, também não percebemos a presença de doenças sistêmicas e de alergias, tanto a medicamentos quanto à alimentação. A paciente nos relatou residir no Distrito Sanitário de Venda Nova, com uma população total de 281.774 pessoas, dado de 2016. É uma região de comércio e prestadora de serviço. A média salarial, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, é de aproximadamente 2 salários mínimos. Possui cerca de 15.000 empresas instaladas, 29 escolas municipais, 17 escolas municipais de educação infantil, EMEIs, e 8 creches conveniadas. Possui ainda 17 centros de saúde, uma farmácia distrital, um centro de material estéril, um centro de reabilitação, um centro de referência em saúde mental, a CERSAM, e um centro de convivência para portadores de sofrimento mental. Além dessas instalações, verifica-se também a presença de uma unidade de pronto atendimento 24 horas, UPA, com capacidade para atendimento de cerca de 300 pacientes ao dia. É também nessa região que se encontra o Hospital Pronto Socorro Isoleta Neves, o qual conta com a capacidade para se tornar o maior pronto-socorro do estado. O SESC, o Serviço Social do Comércio, possui ainda em Venda Nova o maior centro de conversões e lazer da América do Sul, que conta com quadras poliesportivas, campos de futebol, trilhas, parque aquático e mais. A região abriga ainda um grande complexo esportivo, um cinema, 2 teatros, uma biblioteca, galeria de arte, restaurante, centro de convenções, que atrai turistas de várias cidades. O Distrito Sanitário Venda Nova possui 4 territórios de gestão compartilhada, que vão de VN1 a VN4. A nossa paciente reside na área pertencente ao território da VN3. O índice de vulnerabilidade juvenil é um índice que varia de 0 a 100, sendo este quanto mais próximo de 100%, mais vulnerável ao local em questão. O índice na regional de Venda Nova é de 48,3%, a média da regional. Na regional VN3, do território compartilhado VN3, onde nosso paciente reside, esse índice é de 41%. Comparativamente, em VN1, mais ao norte, esse índice é de 42%. Em VN2, mais a noroeste, o índice chega a 59%.
sendo considerado o local mais vulnerável da região em questão. VN3, como já mencionamos, 41%, e VN4 chega a 51%, que também é considerado um índice alto. A população jovem, de 15 a 29 anos, faixa etária na qual se encontra o nosso paciente, é de 70.262 pessoas. Apresentando agora indicadores demográficos da Regional de Venda Nova, temos como primeiro caso homicídio de homens de 15 a 29 anos. É uma taxa por 100 mil habitantes. Esse índice varia de 80 a 190, sendo 80 no nosso território VN3, território de residência de nosso paciente, e o mais alto em VN2. O índice de evasão escolar ao ensino médio, também na Regional de Venda Nova, varia de 8% a 14%. Curioso aqui, na nossa Regional VN3, teoricamente a área menos vulnerável da Regional do Distrito Sanitário de Venda Nova, apresenta aqui um maior índice de evasão escolar. A taxa de fecundidade entre os 15 e 19 anos, dividido por 100, varia de 9 a 15, sendo 9 na nossa Regional VN3 e 15 na Regional VN2. A porcentagem da população correspondente aos jovens de 15 aos 29 anos de idade também é um dado que temos. São muito parecidas as porcentagens da população de toda a regional, nos mostrando aproximadamente 24 a 25% de jovens nesse território. A porcentagem de crianças de 10 a 14 anos ocupada é um dado um pouco surpreendente. A Regional VN1 é a que possui a menor taxa de todas, chegando a aproximadamente 2%, enquanto a Regional VN3 apresenta um índice quase de 5%. Comparativamente, a Regional VN2, a mais vulnerável do território em questão, esse índice extrapola os 8%. Quanto à renda domiciliar média em reais, a Regional Venda Nova possui, em média, R$ 2.000 de salário mínimo, sendo que todas as regionais, exceto a VN3, possuem a média um pouco abaixo desses R$ 2.000, variando aí de R$ 1.800 a R$ 1.900, sendo que em VN3 é o único território da região que esse limite é ultrapassado, chegando aos R$ 2.300. A distorção idade-série no ensino médio, também sendo como porcentagem dos estudantes, é um índice escolar que nos mostra quão longe estão os alunos da série em que deveriam estar. O VN1 é mostrado que essa taxa é quase 4 anos, o índice de deflexão da série do aluno. Em VN2 é um valor bem próximo, 4,5 anos, VN3 4 anos e VN4 3 anos. Ao analisar as características do local da residência de nosso paciente, percebemos certa proximidade entre a casa de nosso paciente e a UPA Venda Nova, uma distância de 3,8 km, 9 minutos de carro. Nesta outra foto, podemos reparar a distância entre a casa de nosso paciente, novamente, e a unidade básica de saúde na qual está cadastrado, o Centro de Saúde Rio Branco,
possui uma distância de apenas 1,5 km e 4 minutos de carro. Finalmente, nesta outra imagem, podemos ver representado a distância entre a casa de nosso paciente e a faculdade na qual ele recebe o atendimento odontológico. Consiste numa distância de aproximadamente 11 km e um tempo estimado de 21 minutos de carro. Detalhe que a paciente nos disse que o método de locomoção até a faculdade seria de ônibus. Ao utilizar o nosso aplicativo de mapas, podemos verificar as condições de moradia de nossa paciente. Localizada na região norte de Belo Horizonte, o distrito de Verda Nova apresenta certa proximidade com a Lagoa da Pampulha. Ao aproximarmos, chegaremos ao seu bairro Sinimbu, que apresenta como os bairros vizinhos bairro Rio Branco, Beija-Flor, Santa Mônica e Novo Itamaraty. Ao utilizarmos o Street View, podemos perceber que a rua da paciente em questão é asfaltada. As condições de moradia geral são boas, as casas apresentam acabamento ideal, com pintura, janelas, muros e portões em condições totalmente decentes. Seguindo um pouco mais para frente, podemos reparar que a condição é geral, todas as casas apresentam o mesmo padrão, até chegarmos aqui na rua principal, a rua Augusto dos Anjos, que apresenta algum comércio local. É bom destacar também as condições de planicidade da vizinhança. Esse tipo de relevo permite ao paciente e aos moradores da região uma certa facilidade quanto à mobilidade e os meios de transporte utilizados. Quanto ao exame clínico propriamente dito, o exame inicial nos mostrou que o paciente possuía pressão arterial normal de 120 por 80 mm de mercúrio, frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto e frequência respiratória de 19 ciclos por minuto. Ao realizarmos seu levantamento global de necessidades, percebemos que o paciente possuía 2 molares descidos 85 e 75 ainda em boca. Os dois possuíam lesões cariosas cavitadas. Possuía ainda a genesia dos dentes 45 e 35, o que nos levou a pensar que a manutenção dos dentes 85 e 75 em boca seria como mantenedores de espaço, pois não apresentavam raiz. O dente 15 foi extraído por indicação ortodôntica e possuía ainda uma lesão cariosa cavitada no dente 36. Ao seu exame CPOD, possuiu o resultado final 3, com 3 dentes cariados e apenas um dente extraído, porém, como foi por razão ortodôntica, não entra no CPOD. Seu índice CPOS final foi de 5, onde o paciente apresentava 5 faces, 5 superfícies cariadas. Com relação aos procedimentos realizados, em segunda consulta foi feito o preparo cavitário do dente 85, que possuía exposição pulpar devido a uma lesão cariosa extensa e ainda um pólipo pulpar devido à exposição da câmara pulpar por longo tempo. Foi realizado a drenagem deste tal pólipo e o selamento provisório da cavidade. O capeamento pulpar realizado com otosporin e logo restaurado provisoriamente com material coltosol. Em próxima consulta, foi realizada a restauração em resina composta do dente 36. O aspecto inicial da lesão se mostrava desta forma. Após a aplicação de resina fotopolimerizável, temos este resultado. Detalhe que o molar
possuía uma variação anatômica e apresentava apenas 4 cúspides. Em próxima consulta, foi realizada a restauração em resina composta também do dente 75. Novamente a imagem para relembrarmos o aspecto da lesão, uma lesão multicavitada, com pequenos pontos de restauração. E após o procedimento, este foi o aspecto final do dente. Após isso, foi realizado o polimento coronário e a escovação orientada com o paciente. Após a realização dos procedimentos citados, foi feito o encaminhamento para o núcleo ortodôntico, visto que haveria a necessidade de um planejamento de intervenção sobre os molares descidos que ainda residiam em sua boca.